Olá! Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje nós continuaremos a nossa série O Universo dos Medicamentos e continuaremos discutindo os processos farmacocinéticos. Então nós vimos que são 4 os processos farmacocinéticos: a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Em vídeos anteriores, nós vimos que os processos farmacocinéticos de absorção e distribuição compreendem a passagem do fármaco do sítio anatômico de administração para a circulação sistêmica e da circulação sistêmica para os tecidos. Modulando esses processos, a gente viu que tinha questões inerentes ao fármaco e questões inerentes aos indivíduos. Ou seja, as propriedades físico-químicas dos fármacos e os fatores fisiológicos modulam esses processos farmacocinéticos. Mas em relação ao processo de absorção, a gente viu que ele ainda era modulado pela via de administração e pela forma farmacêutica. Mas e o processo de biotransformação? O que ele compreende? O que é capaz de modular esse processo farmacocinético? Se você quer saber isso e muito mais, continue assistindo esse vídeo. As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do mesmo se encontram aqui na sua descrição. Karine, é com você! Olá, eu sou Karine Polo de Souza e no vídeo de hoje eu falarei com vocês um pouquinho sobre a biotransformação de fármacos. Este processo farmacocinético, também conhecido como metabolização de fármacos, pode ser definido como a conversão de uma substância, como um fármaco, em uma outra entidade química denominada metabólito ou produto de biotransformação. Como vimos anteriormente, a estrutura química dos fármacos é como a nossa impressão digital para nós, única, responsável tanto pelas propriedades físico-químicas dos fármacos quanto farmacológicas. Assim, mediante a alteração da estrutura química por biotransformação, o metabólito pode vir a apresentar diferentes propriedades físico-químicas e farmacológicas em relação à molécula original. Em geral, as reações de biotransformação geram metabólitos inativos e mais polares, mas é importante salientar que isso não constitui uma regra. Quanto às propriedades farmacológicas, a formação de metabólitos inativos é apenas uma das possibilidades. Como exemplos de fármacos que geram metabólitos inativos mediante biotransformação, temos o antibiótico cloranfenicol e o propranolol, um fármaco que pode ser usado para tratar arritmia cardíaca, angina e hipertensão. Já o antitérmico e analgésico de ação periférica, o paracetamol, bem como o anestésico geral, o alotano, são exemplos de fármacos que geram metabólitos tóxicos. Ainda quanto às propriedades físico-químicas, a terceira possibilidade abrange a formação de metabólitos ativos. O analgésico de ação central, a morfina, e o diazepam, usado como ansiolítico, sedativo e anticonvulsivante, compreendem exemplos de fármacos que geram metabólitos ativos. Por isso que a biotransformação não é sinônimo de inativação. Inclusive, o processo de biotransformação é responsável pela ativação de profármacos. Mas o que são profármacos? Profármacos abrangem moléculas sem atividade farmacológica, que, mediante biotransformação, geram metabólitos com atividade farmacológica. São vários os profármacos existentes no mercado. Podemos dar como exemplo a prednisona, cujo produto de biotransformação, a prednisolona, tem ação anti-inflamatória, o enalapril, cujo metabólito, o enalaprilato, possui ação antihipertensiva. Em adição, são vários os sítios de biotransformação de fármacos, mas é importante destacar o fígado como o principal sítio de detoxificação de xenobióticos, ou seja, substâncias estranhas ao corpo como os fármacos. Inclusive, como vimos em vídeos anteriores, fármacos administrados por via oral podem sofrer metabolismo ainda em nível pré-sistêmico, por ação não somente de enzimas hepáticas, como bacterianas. Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos, acelerando a velocidade de reações químicas, transformam substratos em produtos, sendo recuperadas e inalteradas ao final da reação. Se o fármaco ou o profármaco vai se ligar ou não a uma enzima que catalisa a reação de biotransformação e gerar um metabólito, vai depender da estrutura química desse substrato.
A estrutura química do substrato determina se há ou não afinidade frente a um sítio de ligação em uma determinada enzima. É importante considerar ainda que, uma vez que as enzimas de biotransformação abrangem um número finito de sítios de ligação, este processo é passível de saturação e competição. A biotransformação de fármacos envolve dois tipos de reações bioquímicas catalisadas por enzimas, conhecidas como reações de fase 1 e reações de fase 2. Com frequência, mas não de modo invariável, essas reações acontecem em sequência. As reações de fase 1 abrangem reações de oxidação, hidroxilação, dealquilação, desaminação e hidrólise. Levam à introdução ou à exposição de um grupamento funcional. As reações de fase 1 são catalisadas, em sua maioria, pelas enzimas do sistema monooxigenase, P450. As enzimas do citocromo P450, conhecidas como CYP, são denominadas microssômicas por se localizarem no retículo endoplasmático liso das células. O mecanismo do ciclo da monooxigenase P450 é complexo e envolve reações de oxirredução. Porém, o efeito final global é simples, consiste na adição de um oxigênio ao fármaco para formar o produto, enquanto um outro átomo de oxigênio gera água. As enzimas do citocromo P450 diferem uma da outra em função da sequência de aminoácidos, regulação por agentes indutores e inibidores e na especificidade das reações que catalisam. Em função da homologia, ou seja, semelhança entre si, podem ser classificadas em famílias, subfamílias e isoformas. Até o momento foram descritas 74 famílias de genes CYP, das quais as principais envolvidas no metabolismo hepático em humanos são as famílias 1, 2 e 3. As mais ativas no que tange ao metabolismo de fármacos são as subfamílias CYP2C, CYP2D e a CYP3A. Inclusive, a isoenzima CYP3A4 é a expressa mais abundantemente e está envolvida no metabolismo de mais 50% dos fármacos usados na prática clínica, o que aumenta a chance de interações medicamentosas. Já as reações de fase 2 são catalisadas na maior parte das vezes por enzimas localizadas no citosol das células e abrange conjugação, ou seja, fixação de um grupo substituinte na molécula original, gerando um produto conjugado. Os grupamentos mais frequentemente envolvidos na formação de conjugados são o glicuronil e o sulfato, como nas reações de fase 2, abrangendo o fármaco paracetamol, além de grupamentos metil, acil, glicil e glutationa. Ao olharmos os metabólitos não tóxicos oriundos da glicuronidação e da sulfatação do paracetamol, podemos perceber que os produtos de biotransformação obtidos por reações de fase 2 possuem peso molecular maior que a molécula original. Em alguns casos, também há aumento de polaridade, o que desfavorece a passagem dos metabólitos por barreiras biológicas. Inclusive, em doses terapêuticas, a maior parte do paracetamol é eliminada do corpo nestas formas conjugadas. Porém, como as enzimas são passíveis de saturação, a administração de paracetamol em dose acima da terapêutica pode favorecer que o excesso deste fármaco seja convertido em intermediários tóxicos reativos, mediante reação de fase 1 catalisada pelas isoenzimas CYP2E1 e CYP3A4. O metabólito intermediário tóxico pode reagir com proteínas celulares, resultando em lesão hepatocelular e no aumento de espécies reativas de oxigênio. A hepatotoxicidade é evitada quando o metabólito intermediário reativo sofre reação de fase 2, sendo conjugado com a glutationa hepática e eliminado como conjugado de ácido mercaptúrico. Porém, a depressão de glutationa mediante doses excessivas de paracetamol pode levar à necessidade da administração de acetilcisteína para repor seus estoques e evitar a lesão hepática. Além da estrutura química do fármaco, que define se o mês terá afinidade por alguma enzima envolvida na biotransformação, outros fatores são capazes de interferir neste processo, como questões genéticas, idade, sexo, doenças e fatores ambientais. Diferenças genéticas podem levar a variações na expressão e na regulação das enzimas envolvidas no processo de biotransformação na população humana, afetando a extensão que este processo ocorre. Os fatores ambientais também são importantes. Existem indutores e inibidores enzimáticos tanto na dieta como no ambiente, o que se relaciona com interações medicamento-medicamento e medicamento-alimento. Por exemplo, o barbitúrico fenobarbital
É um conhecido indutor enzimático e a sua administração concomitante ao omeprazol, fármaco utilizado em caso de úlcera, aumenta a biotransformação do mesmo em um metabólito inativo, diminuindo assim a sua concentração plasmática e, consequentemente, o seu efeito terapêutico. O fumo e o uso crônico de álcool também estão associados à indução enzimática. Já o suco de toronja ou grapefruit e a erva de São João, presente em fitoterápicos usados para tratar a depressão, inibem o metabolismo de fármacos como a terfenadina, aumentando a sua concentração plasmática, o que está associado a arritmias. Fármacos como o cetoconazol também são inibidores enzimáticos. A atividade de algumas enzimas varia com a idade. Por exemplo, enzimas de fase 2 que catalisam reações de glicoronidação e acetilação são menos ativas no recém-nascido. A falta relativa de reação de conjugação explica, por exemplo, a síndrome do bebê cinzento, decorre do acúmulo tecidual de concentrações elevadas de cloranfenicol. Em contrapartida, as enzimas microsomais hepáticas diminuem com a idade, de modo que as reações de fase 1 ocorrem em menor extensão em idosos. Pouco se sabe ainda sobre a influência do sexo biológico no metabolismo de fármacos. Há estudos que apontam que a disparidade relativa ao gênero é devido à regulação da sua expressão e à atividade das enzimas, muito provavelmente através da influência hormonal endógena. Cabe salientar que o uso de contraceptivos tem demonstrado aumentar a atividade de CYP2A6 e diminuir a atividade das enzimas CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19 e glicoronosiltransferases. Com isso, por exemplo, a glicoronidação do paracetamol revelou-se afetada pelo gênero, sendo menor nas mulheres. Por fim, doenças crônicas que afetem a função hepática, como a hepatite alcoólica e cirrose, bem como que alterem o débito cardíaco e o aporte de sangue e o ciclo de biotransformação, por exemplo, comprometem o metabolismo de alguns fármacos. Mas, em resumo, qual é a relevância da biotransformação? Então, vimos que a conversão de uma entidade química em outra mediante biotransformação é importante porque abrange a formação de metabólitos tóxicos, inativos ou ativos, podendo contribuir inclusive para a ativação de moléculas desprovidas de atividade farmacológica. Em nível pré-sistêmico, a biotransformação reduz a biodisponibilidade da molécula, ou seja, o quanto da mesma na forma original chega à circulação sistêmica. Para atingir a concentração plasmática alvo nestas circunstâncias, torna-se necessário, portanto, administrar uma dose maior do fármaco. Além disso, a formação de metabólitos maiores e mais polares, mais facilmente elimináveis pelo organismo, favorece a depuração do fármaco, impactando no clearance e no tempo de meia-vida da substância. Estamos chegando no final dessa estrada. Quer saber mais sobre o processo de eliminação de fármacos, clearance, tempo de meia-vida e como o estudo de farmacocinética contribui para a elaboração de esquemas terapêuticos racionais? Então, vocês não podem perder os próximos episódios dessa série, toda quarta-feira. Até lá! Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!